Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre não é apenas aprender a lutar, mas também aprender a não lutar. Será que nós só podemos ter vitória? Nós só podemos receber a nossa bênção se for lutando e enfrentando os inimigos? Olha, os inimigos, os adversários. Eu não estou falando de lutas onde você está lutando para passar no concurso, está estudando, está trabalhando para comprar sua casa própria. Não, estou falando sobre enfrentar os adversários. Vamos ver aqui algumas pessoas que não precisaram enfrentar seus adversários. Vamos começar por Davi. Davi não precisou enfrentar Saul, não. A maior vitória de Davi não foi vencer um urso, um leão, Golias, não. A maior vitória de Davi foi não confrontar Saul. Ele tentava confrontar ou enfrentar Saul. Ele fugia. Ele não queria conflito com Saul. Pois bem, outras pessoas também evitavam brigas. A mãe de Jacó disse, sabe o que é Jacó? Jacó, o seu irmão Esaú está querendo lhe matar. Fuja. Olha, a mãe mandando Jacó fugir da presença de Esaú, porque Esaú queria matar Jacó. Então ele fugiu. E com o passar do tempo, Jacó se encontra com Esaú, seu irmão gêmeo. Eles se encontram, se abraçam, se perdoam, se beijam. E Esaú diz, vamos andar junto agora? Jacó disse, não precisamos andar junto não. Vá para um lado que eu vou para o outro. Ou seja, ele não precisa brigar mais com seu irmão, mas também não precisa andar mais junto com ele. Então tem momento que às vezes é preciso a gente ficar um pouquinho afastado. Sabe por quê? Porque Deus é quem vai agir na vida das pessoas que querem o nosso mal. Porque nós não sabemos, de repente, né? Então a Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que realmente resistiram. Por exemplo, José. José, quando estava ali na casa de Faraó, e Faraó precisou viajar, José ficou ali tomando de conta da casa, sendo o administrador, né, o mordomo, mas a mulher de Faraó tentou seduzir José. José fugiu dela, fugiu. E ela inventou uma calúnia contra ele. Ele foi preso injustamente, mas ele evitou ficar com aquela mulher, exatamente para não ter problemas, porque a fidelidade dele com Deus e com Faraó e com ele mesmo era o que valia a pena. O que importava para ele era a fidelidade que ele tinha para com Deus, para com Faraó e com ele mesmo. Então, às vezes é preciso a gente fugir para evitar conflitos. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Se isso me parece mal, é melhor eu fugir. Então não me convém confrontar ou enfrentar meus adversários. Às vezes não precisa eu fazer esse tipo de guerra. A maior força que eu quero pedir a Deus é para que eu possa resistir às coisas que não vão me fazer bem. Então Jacó fugiu da presença de Esaú. José fugiu da presença daquela mulher. Davi fugiu, da presença de Saul. Jacó fugiu da presença de Esaú. E José fugiu da presença daquela mulher. Ou seja, às vezes é preciso a gente
fugir. Não porque estamos sendo medrosos ou com medo, não. É porque às vezes não nos convém enfrentar certos adversários. Não nos convém. Que nós possamos refletir. Não como nós vamos lutar, mas é as armas que nós vamos usar. E essa é uma das armas. Ficar quieto e deixe que Deus resolva contra os nossos adversários. A gente sabe o final de Saul, né? A gente sabe que José, mesmo sendo preso injustamente, ele foi solto e passou a ser governador do Egito. Jacó se tornou o pai das 12 tribos, né, de Israel. Então, Deus, ele honra as pessoas que conseguem também refletir nessa questão de lutar ou não. Às vezes é preciso lutar. Davi lutou contra um urso, lutou contra um leão, lutou contra Golias. Mas quando foi preciso ele ficar quieto contra Saul, ele ficou. Então precisamos parar um pouquinho e pensar se eu devo lutar ou se eu devo ficar quieto e deixar Deus agir. Porque Deus, ele é o Senhor dos exércitos e ele não perde uma batalha. Confie no Senhor e veja o momento certo de parar, o momento de enfrentar, o momento de ficar calado e deixe agir na sua vida e na minha vida. É isso que nós precisamos refletir. De que maneira nós devemos enfrentar os nossos adversários. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.